pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Saluan, eu sou aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF e hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito relevante na atualidade, que é falsificação histórica nas novelas e outras narrativas. Eu inicio esse assunto porque muitas pessoas estão me perguntando o que eu tenho achado da novela Nos Tempos do Imperador. Antes de mais nada, eu não assisti a novela ainda, então não posso fazer um juízo de valor dessa novela em especial, mas, no entanto, eu recebo algumas mensagens, algumas pessoas comentam, e essa, como várias outras narrativas, não só da Globo, mas também videogames, livros e etc., a gente precisa ter uma certa atenção para não confundir liberdade criativa com falsificação histórica. O meu interesse em gravar esse vídeo, que vai ser bem curto e claramente não vai esgotar a discussão, serve para a gente refletir sobre o que nós consumimos e como essa narrativa histórica está em constante conflito em prol de um projeto político. A gente percebe que atualmente nós vivemos uma alta dos governos de direita, não só no Brasil, mas também no mundo, e aqui no Brasil em específico, tem-se muito forte essa memória monarquista que está, não diretamente, mas que de alguma maneira está ligada ao bolsonarismo. Interessante que a gente perceba essas falsificações históricas, porque elas tendem a deturpar a opinião da grande massa relacionada a algum fato histórico. Está longe de ser, inclusive, uma questão de liberdade criativa para se falar sobre determinado período. Liberdade criativa é você colocar um relacionamento, um romance, algo desse tipo, e tudo bem. É natural, a gente sabe que é interessante a gente diferenciar um romance de uma historiografia, de um texto, né, feito por um historiador, etc. Mas é interessante ressaltar que a grande população não tem tanta dimensão disso. E muitas das vezes, tais novelas trazem fatos, não só novelas, também, como eu disse, jogos, seriados e outras produções, trazem os fatos e as pessoas tendem a colocá-lo como verdade. E isso é um problema muito sério que a gente tem que pensar quando for fazer um filme. Por exemplo, eu acho que o exemplo mais clássico é o Mecanismo, onde falas são colocadas em personagens distintos que não necessariamente falaram aquilo. Isso é um problema muito sério porque a gente vê e assimila aquilo ao personagem errado. Isso é um caso muito típico de falsificação histórica que nós devemos ficar atentos. Sobre essa novela que está passando atualmente nos Tempos do Imperador, eu não posso dizer muito, como eu havia falado anteriormente, mas, seguindo a lógica da Globo, já se imagina que há um aumento e há uma falsificação histórica sim. Provavelmente ocorrerão casos onde o racismo será diminuído, o machismo vai ser naturalizado como algo da época, enfim. Nós temos que ter consciência de uma coisa. De fato, o racismo era muito forte e nós temos que demarcar isso sempre. Até hoje nós temos esse problema no Brasil, embora muitas pessoas não acreditem. Outro aspecto é que questões como machismo, homofobia, isso sempre esteve arraigado na história brasileira, mas essas novelas sempre foram muito limitadas para abordar esse aspecto. Então, esse é um ponto que é necessário de se observar. E esse período em especial, o final do século XIX, a guerra contra o Paraguai, que é o meu tema de pesquisa, diga-se de passagem, ele é um período muito disputado politicamente. Por quê? A Guerra do Paraguai, como é costumeiramente chamada, é uma guerra que envolve a criação, basicamente a criação e o momento de maior força do Exército Brasileiro. E a gente sabe que na nossa cultura, o Exército Brasileiro ele está muito demarcado, infelizmente, com a questão dos golpes, né? A República foi um golpe, né? A proclamação da República foi um golpe, e depois 64. Tanto é que o Chiavenato criou o livro sobre o genocídio americano justamente para atacar esses pilares da ditadura. Então, assim, esse momento ele é muito, muito importante de ser debatido. A guerra contra o Paraguai, e não só a guerra contra o Paraguai, mas toda a questão da monarquia brasileira, ela tem que ser discutida de forma mais aberta. A novela não ajuda. Ajuda só no fato de que coloca isso no cerne da sociedade. Eu, particularmente, não sei público de novela, como funciona, mas é importante que quando essa pauta entra na grade da TV, as pessoas ficam curiosas. Infelizmente, as pessoas não vão buscar outras fontes a não ser a própria novela. Então, esse é mais um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a falsificação histórica vai sendo passada de pessoas para pessoas a partir de uma novela, de uma representação artística. E que eu acho que tanto a Globo quanto qualquer outro órgão que faça esse tipo de narrativa, de representação, tenha cuidado com o que se retrata.
Porque uma vez que isso entre na mentalidade da sociedade, é um problema seríssimo. Né? E a gente sabe que isso está diretamente ligado a um projeto político. Portanto, para não me delongar mais, as pessoas geralmente perguntam: mas então eu tenho que parar de consumir esse conteúdo? Não, de forma alguma. Você não precisa parar de jogar jogos de tiro, você não precisa parar de ver novela, você não precisa parar de ver séries. O que você precisa é sempre ter um olhar crítico ao que estão te passando. Né? Eu já vi casos em videogames, já vi casos em livros, já vi casos em séries, e a gente tem que ter esse pensamento crítico. Mas eu não sou historiador. Não, tudo bem, tudo bem. Então, sempre que tiver uma dúvida, pergunte ao historiador, procure na internet, enfim. Mas não ache que tudo que você vê nesses romances históricos seja de fato verídico, como foi. Até porque é muito difícil a gente chegar, na verdade, nu e cru de como aquele fato aconteceu. Mas a gente sabe muito bem onde há uma falsificação histórica. E nós, historiadores, temos o dever de sempre combater esse tipo de prática, que ela é muito comum, mais do que as pessoas às vezes imaginam. Então, a minha dica é essa, gente. Sempre questionem tudo que vocês lerem, tudo que vocês assistirem. Não aceitem isso de mão beijada, tá bom? É um assunto muito amplo, eu não quero me alongar mais, porque isso daria um vídeo, uma aula imensa, inclusive, mas é isso. Então, vejam essas séries, até documentários, com um olhar sempre muito crítico, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.